Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, nós chegamos ao coração da Semana Santa, cumprimento do caminho quaresmal. Amanhã entraremos no Tríduo Pascal, os 3 dias santos em que a Igreja faz memória do mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. O Filho de Deus, após fazer-se homem em obediência ao Pai, tornando-se em tudo semelhante a nós, exceto no pecado, aceitou cumprir até o fim a sua vontade, de enfrentar por amor a nós a paixão e a cruz, para nos fazer participantes da sua ressurreição, a fim de que nele e por ele possamos viver para sempre na consolação e na paz. Exorto-vos, portanto, a acolher este mistério de salvação, a participar intensamente do Tríduo Pascal, fulcro de todo o ano litúrgico e momento de graça particular para todo o cristão. Convido-vos a buscar nesses dias o recolhimento e a oração, de forma a alcançar mais profundamente essa fonte de graça. A tal propósito, em vista das eminentes festividades, cada cristão é convidado a celebrar o sacramento da reconciliação, momento de especial adesão à morte e ressurreição de Cristo, para poder participar com maior fruto da Santa Páscoa. A Quinta-feira Santa é o dia em que se faz memória da instituição da Eucaristia e do sacerdócio ministerial. Pela manhã, cada comunidade diocesana, reunida na Igreja Catedral em torno do Bispo, celebra a Missa Crismal, na qual são abençoados o Santo Crisma, o óleo dos catecúmenos e o óleo dos enfermos. A partir do Tríduo Pascal e por todo o ano litúrgico, esses óleos serão utilizados para o sacramento do batismo, da confirmação, das ordens sacerdotal e episcopal e da unção dos enfermos. Nisso evidencia-se como a salvação, transmitida pelos sinais sacramentais, deriva-se exatamente do mistério pascal de Cristo. De fato, nós somos redimidos com a sua morte e ressurreição. E mediante os sacramentos, alcançamos aquela mesma fonte salvífica. Durante a missa crismal, amanhã, acontece também a renovação das promessas sacerdotais. No mundo inteiro, cada sacerdote renova os seus compromissos, os compromissos que assumiu no dia da ordenação, para ser totalmente consagrado a Cristo, no exercício do sagrado ministério a serviço dos irmãos. E acompanhamos os nossos sacerdotes com a nossa oração. Na tarde da Quinta-feira Santa, tem início efetivamente o Tríduo Pascal, com a memória da última ceia, na qual Jesus instituiu o memorial da sua Páscoa, dando cumprimento ao rito pascal hebraico. Segundo a tradição, toda a família hebraica, reunida à mesa na festa da Páscoa, como cordeiro assado, fazendo memória da libertação dos israelitas da escravidão do Egito. Assim, no cenáculo, consciente da sua morte iminente, Jesus, verdadeiro cordeiro pascal, oferece a si mesmo pela nossa salvação. Pronunciando a bênção sobre o pão e o vinho, ele antecipou o sacrifício da cruz e manifestou a intenção de perpetuar a sua presença em meus discípulos. Sob as espécies de pão e vinho, ele se torna presente de modo real com o seu corpo doado e o seu sangue derramado. Durante a última ceia, os apóstolos são constituídos ministros desse sacramento de salvação. A esses Jesus lava os pés, convidando-lhes a amar-se uns aos outros, como ele lhes tinha amado, dando a vida por eles. Repetindo esse gesto na liturgia,
também nós somos chamados a testemunhar ativamente o amor de nosso Redentor. A Quinta-feira Santa, enfim, encerra-se com a adoração eucarística, na recordação da agonia do Senhor no Horto dos Oliveiros. Após sair do cenáculo, ele se retirou em oração, sozinho, na presença do Pai. Naquele momento de comunhão profunda, os evangelhos contam que Jesus experimentou uma grande angústia, um sofrimento tal que lhe fez suar sangue. Na consciência de sua iminente morte na cruz, ele sente uma grande angústia e a proximidade da morte. Nessa situação, aparece também um elemento de grande importância para toda a Igreja. Jesus diz aos seus: permanecei aqui e vigiai. Esse apelo à vigilância concerne exatamente esse momento de angústia, de ameaça, no qual chegará o traiçoeiro, mas também diz respeito a toda a história da Igreja. É uma mensagem permanente para todos os tempos, porque a sonolência dos discípulos não era somente o problema daquele momento, mas é o problema de toda a história. A questão está em que consiste essa sonolência e em que consistiria a vigilância a qual o Senhor nos convida. Eu diria que a sonolência dos discípulos ao longo da história é uma certa insensibilidade da alma frente ao poder do mal, uma insensibilidade por todo o mal do mundo. Nós não queremos nos deixar preocupar muito com essas coisas. Desejamos esquecê-las, pensamos que talvez não sejam assim tão graves e esquecemos. Não é somente insensibilidade ao mal, enquanto devemos vigiar para fazer o bem, para lutar pela força do bem. É insensibilidade diante de Deus. Essa é a nossa verdadeira sonolência. Essa insensibilidade pela presença de Deus que nos torna insensíveis também para o mal. Não ouvimos Deus, isso nos perturbaria, assim não ouvimos naturalmente também a força do mal e permanecemos sobre a estrada da nossa comodidade. A adoração noturna da Quinta-feira Santa, o ser vigilantes com o Senhor, deveria ser exatamente o momento que nós devemos refletir sobre a sonolência dos discípulos, dos defensores de Jesus, dos apóstolos, de nós, que não vemos, não desejamos ver toda a força do mal e que não desejamos entrar na sua paixão pelo bem, pela presença de Deus no mundo, pelo amor ao próximo e a Deus. Depois o Senhor começa a rezar. Os três apóstolos, Pedro, Tiago e João, dormem, mas algumas vezes despertam e escutam o refrão desta oração do Senhor. Não a minha vontade, mas a tua seja realizada. O que é essa minha vontade? O que é essa tua vontade de que fala o Senhor? A minha vontade é a vontade que não deveria morrer, que seja afastado esse cálice do sofrimento. É a vontade humana, da natureza humana. E Cristo sente com toda a consciência do seu ser a vida, o abismo da morte, o terror do nada, esta ameaça do sofrimento. E Ele, mais do que nós, temos essa natural aversão contra a morte, esse medo natural da morte, ainda mais do que nós. Ele sente o abismo
do mal. Sente com a morte também todo o sofrimento da humanidade. Sente que tudo isso é o cálice que deve beber. Deve fazer beber a si mesmo, aceitar o mal do mundo. Tudo isso que é terrível, a aversão contra Deus, todo o pecado. E podemos compreender como Jesus, com a sua alma humana, estivesse aterrorizado diante dessa realidade, que percebe em toda a sua crueldade. A minha vontade seria não beber o cálice,